no livro do Apocalipse, capítulo 4. Nós vamos ler 2 preciosos versículos. Aliás, 3. O versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3 do Apocalipse 4. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Quantas pedras tem aqui? 3. Eu vou falar sobre as 3 pedras do trono de Deus. Thank you very much. God bless you. Sit down, please. Inglês da Paraíba. Meus queridos irmãos, meus amigos, o ápice do cristianismo, a excelência de servir a Deus, é, sem sombra de dúvida, o prazer e o deleite em conhecê-lo. Porque Deus não é uma figura utópica. Deus não é uma ficção imaginária. Deus não é um ser transitório sem aparência. Deus não é um mito, uma lenda, uma ficção no mundo imaginário dos homens. Deus é uma realidade sumária. Mas quem é Deus? Como conhecê-lo, como manter com ele um relacionamento. Primeiro, você parte de uma premissa. Deus não é um espírito, como alguém diz. Deus é espírito com personalidade. Deus é um ser imutável, incriado, autoexistente. Deus existe por si mesmo, independentemente da nossa razão. Se o homem resolver crer, ele é Deus. Se não crer, ele é Deus. Se der glória a ele, ele é Deus. Se não der glória a ele, ele é Deus. Ele manda e não é mandado. Ele dá ordem e não recebe ordem. Ele mata e não vai preso. Se eu fosse você, convidaria seu colega que está ao seu lado para dar um bonito glória a Deus. Deus é um ser extraordinário. Das 386 nações que existem no planeta Terra, Deus as tem como pequenas gotas d'água dentro de um balde. Biologicamente, Ele conhece o nosso corpo informe.
A nossa vida é escrita no seu livro sem que nenhuma delas existissem. Deus conhece quantas células nós temos no nosso corpo com seus respectivos DNAs. Mesmo que Roberto Huck nos ajude esta noite, pela sua descoberta no ano de 1666, ele descobriu a famosa teoria das células humanas. E ele introduz que teoria das células é a afirmação de células categóricas. Que todos os seres vivos são formados de células. E ele divide a célula em 3 partes: cilíndrica, alongada e achatada. Plasma, citoplasma e núcleo. Descobre-se também, a priori, que o DNA de cada célula humana, em fita métrica, equivale a 1,70 m. Então, se você multiplicar 60 trilhões de células que você tem, só no seu cérebro, você tem 9 trilhões de células. Se você multiplicar 60 trilhões de células por 1,70 m, o DNA das suas células em fita métrica dá para ir na Lua 3 vezes. Eu pensei que eu ia ouvir um bonito glória a Deus, mas você passou o bonde e você não viu. Vamos continuar. Então, porque daqui na Lua é somente 380 mil quilômetros. A Lua não é uma peça teatróloga, como alguém pensa, que diz assim: Lua bonita, se tu não fosse casada, eu poria uma escada e ia lá no céu te beijar. Mas a Lua não é só uma peça poética, um satélite poético. A Lua é a maior diaconisa de Deus. Se não fosse a Lua, você não comeria peixes tão gostosos. Porque o papel fundamental da Lua não é apenas clarear a noite. O papel fundamental da Lua é oxigenar os mares e manter os equilíbrios dos pântanos, dos oceanos e das placas tectônicas, dos abismos. Então a Lua oxigena os oceanos para que você coma peixe. Quem gosta de peixe? Então dê glória para Deus, porque Ele oxigena os mares através da Lua e mantém os equilíbrios das placas tectônicas dos oceanos. Tudo isso é Deus quem faz. Só existem 2 lugares onde você pode morar, e eu também. Provisoriamente na terra, eternamente nos céus. Nós não podemos morar em Júpiter, em Saturno, em Urano, em Netuno, em Marte, em Vênus, em Plutão, em Mercúrio. Não, porque lá não tem o que eu preciso. Lá não tem potássio, a terra tem. Lá não tem estanho, a terra tem. Lá não tem magnésio, a terra tem. Lá não tem fósforo, a terra tem. Lá não tem cobre, a terra tem. E o meu corpo precisa de tudo isso. Dê glória para Deus. Então, esse Deus fantástico, que deseja dia após dia revelar-se ao homem. E quanto mais vivenciamos esta revelação, mais ficamos calmos e plácidos das coisas divinas. Porque Deus quebranta-nos, Deus molda-nos. Glória a Deus. O Evangelho não muda-nos, mas o Evangelho molda-nos.
O Evangelho não muda porque o Evangelho não despersonifica o homem. Mas o Evangelho molda-nos. E esta moldura que o Evangelho proporciona às pessoas, ela é condicionalizada ao meu querer. Se quiserdes, se ouvirdes, se andardes na luz, se andardes como ele andou, se alguém está em Cristo, tudo na palavra é proporcional e tudo na palavra é condicional. Isso aqui não é espiritismo, isso aqui é cristianismo. No espiritismo, ou a pessoa dá ou desce, o diabo rebenta, quebra e rebenta e entra e faz um estrago. No cristianismo é diferente. Jesus é cálido, manso, meigo, suave, terno, aprazível, divino, santo, pio, cordato, meigo. Aleluia. Então ele chega no seu coração e diz: eis que estou à porta e bato. Quando Paulo escreve aos crentes da Galácia, ele titulariza uma das palavras que eu quero trazer, nomeá-la esta noite entre vós. Paulo diz assim: por causa disto, outra vez, eu sinto dores de parto. Aí ele usa uma diáspora. Até que Cristo seja gerado em vós. Essa palavra dores de parto, Paulo fala ela 14 vezes. Segundo a ciência, uma mulher para dar à luz, ela pode sentir até 60 contrações. Então Paulo sentia essas contrações espirituais, até que Cristo fosse gerado no crente. Porque há pessoas que passam tantos anos na igreja evangélica, mas não recebem a geração de Cristo. Não há mudança, não há intimidade, não há relacionamento com Deus. E quanto mais o tempo passa, mais não há uma introspecção da presença. Não há uma afinação da presença de Cristo com as pessoas. E isso é sintetizado quando Deus, com clarividência precisa, adentra os portais da alma. A primeira coisa que o crente, que transforma no crente, é o seu semblante. Toda pessoa próxima de Deus tem um semblante diferente. Lembra de Estevão? Aproximando daquele martírio, o seu rosto se transfigurava no rosto de um anjo. Isso não é metáfora, isso é uma realidade sumária. Eu tinha um professor que me ensinou escatologia bíblica. Sempre falo nas minhas preleções que dos homens que eu já conheci, letrados na Bíblia, aquele foi um homem mais parecido com Jesus que eu já vi. Porque parece-me que a plataforma que o pastor Marco colocou aqui, nesses dias, é que os crentes se pareçam mais com Cristo. É isso que eu estou notando. Porque intimidade é relacionamento. Então, aquele homem parecia muito com Jesus. Aquele homem que foi meu professor, ele só tinha os pés na terra. A cabeça dele era no céu. Afinal de contas, ele andava suspenso. A Bíblia ele carregava nessa postura aqui para todos os lugares. Seu semblante era de um anjo. E ele tinha tanta intimidade e relacionamento com Deus,
que na última aula do último semestre de escatologia, ele estava falando sobre as glórias do milênio. E no meio da aula de 45 minutos, ele foi arrebatado por 26 horas. Como pode um ser humano ficar 26 horas fora do corpo e não apodrecer? 26 horas andando na Nova Jerusalém. Eu gostaria de informar aos senhores e senhoras que Jerusalém não é uma coisa utópica, irreal. Não. Jerusalém é um país espiritual, é uma cidade de encantos, de luzes, de tronos, de lauréis, de encantos, de glórias mil. Por isso que o diabo luta com você e comigo para nós não chegar lá. A carne fica puxando a gente para não chegar lá. Mas eu vim aqui ser um instrumento de Deus para você. E dizer que você vai chegar em nome de Jesus. E quando ele adentra a capital do universo, se a capital do Rio de Janeiro é Rio de Janeiro, antigo estado da Guanabara, se a capital de São Paulo é São Paulo, se a capital da Paraíba é João Pessoa, a capital do céu é céu dos céus, onde está a elegância tangível, onde está o trono mais alto. E parece-me que o trono de Deus é móvel. Porque Isaías, quando descreve apologeticamente este trono, ele diz: tremula com a voz do que clama. E João depara, esse outro João, não João apóstolo, este outro João, meu professor. João depara-se com o trono e viu o trono ocupado, como diz a Bíblia. Porque quando Jesus vem para a terra, ele deixa uma pedra de jaspe ocupando o trono. O trono não fica desocupado para o diabo não usurpar. Ele vem em missão, aleluia, mas o trono é dele. Aleluia. E João de Oliveira viu o trono, viu o rio da água da vida, claro como cristal. Viu as 12 portas da cidade lírica de pérolas. Aleluia também, digo eu. Viu os 4 querubins olhando na direção divina e dizendo-lhes: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Levante as 2 mãos, só os espirituais. Fechamos os olhos por 3 minutos. E este movimento que vou fazer, faça para sentir o gozo. Santo, vá. Santo, Santo, Santo. Agora é com vocês. Eu gostaria de ensinar vocês a adorar, que vocês não sabem. Desculpe, vocês não sabem adorar. Desculpa, I am sorry. Vocês não sabem adorar, mas eu vou ensinar. Adorar é a forma mais sublime de servir a Deus. Adorar é esquecer-se de si e entrar na presença de Deus com ação e graças.
Adorar é abrir a porta do Santo dos Santos. Adorar é sair deste plano e entrar no plano divino. É tocar nas vestes de Cristo. Os céus não é utópico. Não existe silêncio nos céus a não ser uma só vez para tratar do nosso problema. E depois nunca mais fez silêncio. Você vai para um país de interlocução. Você vai a um país de prazer, cordialidade. Você vai morar num país onde não existe uma pessoa mal educada. Você vai para um país de glória, de gozo. Então eu vou ensinar você a adorar. Levante outra vez as duas mãos e não perca o ritmo nem a cadência. Olhos fechados, dizendo comigo: Santo, Santo, em voz alta. Vá se soltando devagar. Olha a cadência. Pegou a cadência. Pegou. Agora pegou. Agora eu estou vendo adoradores. Orecash. Erebassuriquem. Dolabasuri, Ancasori Messi, Endereu Calabá. Andosherei, Ancandolosi meio, Surenesi meio. Oricosi anda labassuri, Kenshimei. Perebassuri, Kenjo, Manalabai. Paricashi, Fanjo, Calamandosia. Reberio, Sifeicoshi, Kendalabaio. Tua glória, tua glória, tua glória, tua glória, tua glória. Tua glória, tua glória, tua glória. Tua glória, tua glória, tua glória, tua glória. Tua presença está nesta casa. Tua presença está dentro desta casa de oração. Pegou o embalo, aprenderam a adorar. Oh, coisa linda, magnífico, 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 exuberante, coração, alma, espírito, vida plena, comunhão, interlocução, intimidade, relacionamento com Deus. É isto que nos leva ao relacionamento. E agora? Meu Deus, essa é a tua igreja. Essa é a tua noiva. Esta é a geração eleita. Sacerdócio real e nação santa. Povo adquirido. Escolhidos de Deus. A face dourada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei.
nas mansões douradas, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Como o nosso tempo é muito restrito, eu vou falar só de uma pedra e deixar as duas na reserva para outra vez. Cada pedra são 5 horas de mensagens. Jaspe, cor amarela. Representação, a glória de Deus. Existem simultaneamente e teologicamente na Bíblia 3 específicas glórias. Número 1, a glória de Deus. Número 2, a glória do Filho. Número 3, a glória da igreja. Isso não é uma redundância. Isso é uma expressão teológica que tem base na hermenêutica sagrada. A glória de Deus está no rosto de Deus. Por que no rosto? Porque homem nenhum foi capaz de visualizar o seu rosto por causa da exuberância da sua glória tangível e expressa. Como está escrito, homem nenhum verá a minha face e ficará vivo. O homem que mais teve intimidade com Deus no Velho Testamento foi Moisés. Seu nome aparece na Bíblia 847 vezes. A Bíblia nos informa que Moisés falava com Deus face a face, como um amigo fala ao seu amigo. Mesmo assim, com esse privilégio e esta oportunidade sui generis, Moisés não conseguiu deslumbrar a face de Deus. E mesmo insistindo com Deus para ver sua face, não foi capaz. E Deus olhou para Moisés e disse: minha face você não verá agora. Te amo muito, mas esse privilégio não lhe darei. Fique naquela pedra, naquela penha, naquela rocha, e eu vou passar. Quando eu passar, eu te cobrirei com a minha bondade, e esculpirei a minha bondade nas minhas costas. Minha face não, Moisés. A minha face eu vou reservar ela para a minha noiva. Aí João diz: e ainda não é manifestado o que haveremos de ser, mas, todavia, outro sim. Sabemos que quando Ele, pronome pessoal, se manifestar, vir, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, completem, nós o veremos. Queridos, isso não é uma utopia. Isso é um discurso fictício. Isso não é uma hipérbole. Isso é uma realidade. Aquilo que está reservado para a igreja, na expressão paulina,
Ele disse: os olhos nunca viram, os ouvidos nunca escutaram, ao coração dos humanos nunca descera. É o que Deus tem preparado para com os que têm intimidades com Ele. E te digo uma coisa: todos que estão aqui hão de convir comigo, que está muito pertinho. Eu jogo a palavra e espero uma reação. Porque essa pausa, esse selar é para você meditar no que eu falei. Está muito pertinho. Inclusive, eu tenho para dizer que muitos de vocês que estão aqui hoje, e eu quero me colocar no meio também, não haveremos de provar a morte física. Mas seremos transformados e arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Isso é fantástico. Então, a reluzência brilhante e incandescente da glória, que Deus manifestou ela em várias partes do Velho Testamento. Por exemplo, na condução de 3 milhões de pessoas, Deus manifestou a sua glória. E 13 milhões de pessoas conduzidas não no estado do Rio de Janeiro, mas no deserto ermo de Estio. Está provado cientificamente que nós somos 70% líquido. E que se nos expormos a uma temperatura de 50 graus por alguns momentos, passaremos por um processo chamado inanição. Diluímos, descompomos. Então, se você olhar patologicamente pela razão, eu acho que Deus se equivocou, se olhar pela razão, pedagogicamente pela razão. Porque racionalmente falando e inteligentemente também, o deserto não é lugar para seres humanos viverem. Mas Deus permite para que a sua glória se manifeste. Isso são os paradoxos de Deus. São as incógnitas de Deus. É a loucura de Deus, que é mais sábia do que a sapiência do homem. E quem pode lhe dar conselhos? Quem pode mudar a cor do etíope? Quem colocou ossos no ventre da grávida? Quem colocou ferrolho no mar, para o mar não ultrapassar o seu mando e suas ondas empoladas quebrarem ali? Quantos átomos tem uma gota d'água? Quem fez a Orion, a Ursa e o 7 estrelas no firmamento e lhe deu leis? Quem gerou as gotas do orvalho? Coisas maravilhosíssimas. Falava daquilo que eu não entendia. Agora põe a mão na minha boca e me arrependo no pó e na cinza. E quando esse personagem falou isso, Deus pegou um atestado e disse para ele: aprovado. Isso
Isso não é uma lírica expressiva, isso é uma nota profética. A glória de Deus se manifestar no deserto. E não foi só no deserto, no sentido patológico, físico, foi em 3 lugares específicos. Tinha vez que a glória vinha no templo. Tinha vez que a glória vinha no monte. E tinha vez que a glória vinha no tabernáculo. E aí? Quando ela vinha no templo, os sacerdotes ficavam assim embriagados. E quando eu vejo uns irmãos na igreja assim, eu não ridicularizo, porque isso aqui é a glória. E às vezes fica embriagado, camada. Eu já fiquei assim muitas vezes, de não me aprumar. E cair e não levantar mais, querer levantar e não levantar. A glória de Deus machuca as nossas juntas, nossas articulações. Você perde as forças. Irmão, se a glória de Deus vem aqui, a gente não fica sentado mais não. Fica todo mundo debaixo dos bancos. Aleluia. Porque grande é o Senhor. Os sacerdotes ficavam embriagados, como diz a palavra. Quando ela vinha no monte Horebe é o Sinai, que é a mesma coisa. Com 2.800 metros de altitude. Que brincadeira, rapaz. Só que quando ela vinha no monte, ela vinha diferenciada. Ela vinha acompanhada de 3 coisas: trovões, relâmpagos e sonidos de buzinas. Era um alvoroço, misericórdia. Eu não queria estar lá, não, porque eu não sei se eu dava conta de ver aquilo. Moisés, fala aos filhos de Israel que coloque uma cerca em volta do monte. Nem homens, nem animais toque. Eu estou descendo em glória. Ele vai descer aqui esta noite em glória. Nesses 50 anos que eu prego, Jesus só desceu em glória uma vez no meu ministério. Só uma. Eu não queria que se repetisse muito também não, que eu não dou conta. Isso faz mais ou menos uns 35 anos. E todo mundo sabe disso. Na Assembleia de Deus, na cidade de Criciúma. Um templo um pouquinho maior do que esse, na época. E o assoalho era de tábua, muito bem feitinho, mas de tábua. Na metade da pregação, mais ou menos umas 9h45 da noite, Jesus entrou fisicamente, literalmente, em pessoa, dentro do templo. Isso é só para crente doido que acredita. Aleluia. Tem alguém louco aqui? Quando ele entrou, pastor Alex, se ouviu o barulho dos seus pés. Pum, 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 e um cheiro de rosas. Não ficou um crente, um pastor sentado. Quando eu olhei, estava todo mundo debaixo das cadeiras. E eu caí também debaixo. E o culto foi até 4h45 da madrugada. Deus arrebatando o povo, batizando, renovando. Aleluia. Eu estou com saudade desta glória. Como nós somos diminutos. Como nós somos frágeis, irmãos. Pensa no que é frágil, somos nós. Nós não aguentamos um pouquinho desta glória imperiosa. O corpo não aguenta. Primeiro dá uma tremedeira que você não suporta. A glória de Deus. Nos meus primeiros dias de crente, ela veio uma vez em mim, debaixo de um pé de oiticica, sozinho orando. Aí eu não aguentei. Quando eu caí,
E fiquei tremendo, e aí eu não aguentei, porque eu ia dirigir um culto. E a hora estava passando, e eu queria me levantar, mas não podia. E eu dizia: Jesus, se retira de mim, eu não aguento mais. Tem hora que o corpo não aguenta mais. Você quer gozar essa experiência hoje? Isso é intimidade. Aleluia. A noiva, levante as duas mãos. Diga comigo: amado da minha alma, eu reconheço que sou fraco e às vezes ingrato. Mesmo assim, eu te amo. Dá-me o teu colo. Abraça-me. Deixa eu te sentir. Bálsamo, lírio dos vales, rosa de Saron. Faça isso com a alma, irmão. Senão não vale não. Essa mentira sua, isso não cola não, irmão. Não cola, essa hipocrisia que você está falando aí, isso não cola. Esse negócio tem que ser feito de alma. Estou vendo alguns irmãos aqui só falando porque eu estou dizendo. Não está com nada. Por isso que quando vão cantar ou pregar, não tem nada para oferecer para o povo, irmão, porque não tem intimidade com Deus. Deus quer se revelar a você agora, irmão. Sai do ordinário, irmã. Entra no extraordinário. Sai da carne, entra no espírito. Começa a te mexer, senão você vai cair, vai ficar prostrado, você não tem força, irmã. Busque força em Deus agora. Melhore o seu relacionamento com o Pai. Coloque as suas mãos na cabeça de uma pessoa mais próxima e passe para ele essa intimidade que você está sentindo. Se você tiver com vontade de orar em línguas estranhas, não vai prejudicar o culto. Se você estiver inspirado para orar em línguas estranhas, como a noiva de Cristo, como a igreja do arrebatamento, como a candeia que brilha no lugar escuro, como aquele que tem vontade de se aproximar de Deus, como aquele que está dizendo: Senhor, 2018 eu quero melhorar a minha condição, eu quero viver mais perto de Ti, Senhor, eu quero brincar menos, encarar mais. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o amado das nossas almas. Abrace agora a alma da tua igreja, Jesus. No céu não entra pecado, fadigas, tristezas, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre
não podem a glória ofuscar. Do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar, irei eu para linda cidade. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar, do céu tenho muitas saudades, das glórias que eu lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor coroado de grande esplendor. Duas mãos para cima. Ali não há tristeza e dor, saudade, nenhum pesar, nem aflição. Quando eu estiver morando lá, direi não há tribulação. Meu, oh glória, já fizeram de tudo para me fazer parar, já tentaram me convencer que eu não vou prosseguir, jogaram-me no calabouço, na tentativa de apagar os sonhos que um dia eu sonhei para mim. Mas os sonhos de um salvo não podem morrer, mesmo que seja incompreendido pelos seus irmãos. Podem falar de mim o que quiserem, me obrigarem a ficar sozinho, mas eu garanto que Deus está comigo, eu sobrevivi. Olha eu aqui, ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus quem escreveu a minha história. Que o inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido e espalhou para todo o rio que eu tinha caído. Mas para vergonha dele, olha nós aqui. Quanto mais o tempo passa para mim, não compreendo muitas coisas que me aconteceu, mas eu confio no Deus que me ama, que me salvou e me tirou da lama. E não é qualquer tempestade que vai me destruir. Mesmo que eu seja incompreendido por alguns irmãos,
Tenho certeza que é um caminho Deus preparou para mim. Quem está vivo, acredite e espere. Quem está vivo, acredite e veja. E é Jesus Cristo quem por nós peleja. E eu sobrevivi. Olha eu aqui. Ninguém vai me impedir de receber minha vitória. Pois foi Deus quem escreveu a minha história. Que o inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. E espalhou para todo o Rio de Janeiro que eu tinha caído. Mas para vergonha dele, olha nós aqui. Oh, 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 oh. A reluzência do jaspe desta primeira pedra do trono que João viu, de cor amarela, nos transporta para a glória de Deus. O nome de Deus foi glorificado em pleno deserto, porque é impossível sobreviver a uma temperatura tão extrema. Mas Deus é um Deus de providências. Tudo está no seu absoluto controle. Todos os fios de cabelos de nossa cabeça estão por Ele contados. Todos os grãos de areia do mar. Ele pesa na sua balança e estabiliza as suas frações. Como é impossível sobreviver no deserto a ermo, Deus condiciona esta vivência no deserto, tomando as providências cabais. Por exemplo, ostentando sobre o povo de Deus uma nuvem, para aplacar do sol causticante do dia. À noite não precisava mais da nuvem. Então Deus acelera uma coluna de fogo. De dia tinha nuvem, mas de noite tinha fogo. A nuvem era o elemento de Deus para proteção. O fogo é o elemento de Deus para direção. Então, de dia Deus protegia e de noite Deus dirigia. Enquanto fores fiel a Deus, Ele te protege e te dirige. Mal nenhum te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Você está tomando a palavra? Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Pisarás o leão e o aspe, calcarás os pés do filho do leão e da serpente. Porque encarecidamente me amou, também o livrarei, poluei no alto retiro, porque conheceu meu nome, eu lhe me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, a palavra angústia no grego é aporia, e a palavra aporia é incapacidade de se encontrar saída. Pode estar fechada para frente, pode estar fechada para trás, pode estar fechada para a lateral esquerda e fechada para a lateral direita, mas para cima sempre tem uma saída. Elevo os meus olhos para os montes,
De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Eu não sei como Deus vai lhe enviar socorro. Eu sei que esta semana tem socorro para você. Quem toma posse dessa palavra, dê um pulo da cadeira e dê um glória a Deus. Quando Deus ostenta a nuvem, e você sabe que Deus é um Deus de leis, tudo é regido por leis. Quando quebramos ou infracionamos as leis divinas, recebemos uma boa rebordosa. Porque as leis de Deus são inalteráveis. Deus fez tudo certo. E retoque. Quem pintou o oceano com aquelas cores tão bonitas? Quantos litros de tinta tem ali? Aleluia, também digo eu. Deus estabelece uma nuvem e lhe dá uma lei. A lei é esta: apreciável, simples, porém tinha que ser obedecida. Por gentileza, não andem na frente da nuvem e nem atrás. Andem debaixo. Na frente da nuvem, fanatismo religioso. Atrás da nuvem, formalismo. Não seja fanático e nem formalista. Mantenha o equilíbrio. A vitória não é de quem corre, a vitória é de quem chega. Porque muitos correm, porém não chegam, cansam no caminho. Mas eu vim aqui lhe dizer que você vai chegar. Olhe para seu irmão, dê um belo sorriso e diga para ele: nós haveremos de chegar. Canaã está perto. Então eles caminham no deserto com a perseguição fatídica. Faraó vinha atrás com seu grande exército para lograr os crentes judeus. E quando Deus vê aquela perseguição de Faraó ao povo de Deus, aí Deus dá uma ordem ao anjo que conduziu o povo. Deus nunca deixa um exército sem comandante. Havia um comando ali. E o comando era exercido pelo chamado anjo do Senhor, ou anjo da minha face. Agora observe a gramática. Gramaticalmente a Bíblia está certa. Anjos é um grupo de elementos criados por Deus que não podem se multiplicar. Anjos não recebem adoração porque são criaturas. São escritos com letras minúsculas. Aquele anjo que conduziu o povo no deserto era escrito com letra maiúscula. É chamado de cristofania. Era Jesus aparecendo. Ele deu 4 aparições antes de entrar em cena. No sacrifício abraâmico, no capítulo 18 de Gênesis, ali foram 3 anjos ao encontro de Abraão, dos quais 2 foram a Sodoma, um ficou, aquele. Pronome pessoal em caso oblíquo, aquele que ficou. Abraão matou uma bezerra e ofereceu a ele. Anjo não recebe sacrifício, só Deus recebe. Abraão adorou ao anjo, porque o nome de Deus estava nele. Isso é cristofania. Bom, já que eu não lhe convenci com essa, vamos ver se eu lhe convenço com essa outra. Esse mesmo anjo que apareceu a Abraão, se você olhar para mim e não conversar, você vai aprender. Aprenda com os mais velhos. Aquele mesmo anjo que apareceu a Abraão, apareceu a Jacó. Era o mesmo. Só que quando Jacó viu o anjo do Senhor,
agradou tanto da sua presença que estabeleceu uma vigília. Foi um culto célebre aquela noitada. Quando a alva despontava no horizonte, o anjo disse: terminou a reunião, tá bom. O anjo disse: terminou para o senhor, para mim não. Eu estou gostando. Culto bom ninguém cansa. Eu só te solto depois que tu me abençoares. Só Deus tem bênção para a gente. Os anjos atentam, mas não abençoa. Quem abençoa é Deus. Outra coisa, pastores e pregadores não têm autoridade de ordenar anjos. Isso é extra bíblico. Anjo não é ordenado por homens. O anjo é ordenado por Deus. É um exército que está na custódia divina. Esse negócio de eu dizer, põe anjo ali, isso é sensacionalismo teológico. Não põe coisa nenhuma. Eu não tenho autoridade de comandar anjo. Quem comanda anjo é o Senhor. Porque Deus tem 4 exércitos. Por isso que Ele é chamado Senhor dos exércitos. Ele tem 4 exércitos. Primeiro exército, a natureza. Na natureza Deus tem 3 balas para mandar para a terra: água, fogo e vento. Olhe para seu irmão e diga: tá bom ou quer mais? Segundo exército, Israel. Israel ganhou a batalha de Yom Kippur de 1967, sabe fazendo o quê? Batendo lata vazia de 20. Aquela lata de banha. Golda Meir, Moshe Dayan era o general. Aí eles não tinham mais força, não tinham poder de fogo, o exército pequeno, para combater contra 3 nações poderosas. Então Deus deu a instrução a eles: pede lata de 20 vazia onde tiver. Foram no mercado, no supermercado, na feira, e os soldados israelenses tiraram os rifles, os faus, colocaram embaixo e começaram a bater lata de 20. E lata vazia faz muito mais barulho do que cheia. Então o Egito, a Síria e o Líbano pensou que era o poder de fogo de Israel e correram tudinho, batendo lata de 20. Diga glória, gente. Sabe onde é que você encontra isso? Os mais velhos, se tiverem, deve ter. É naquele livro Israel, o Milagre do século XX, escrito por Emílio Conde. É assim que ele historia. Então quem peleja por Israel é Deus. É o grande exército. Terceiro exército, os anjos. Os anjos têm um poder tremendo, ao comando divino, né? Um anjo só matou 185 mil soldados do exército Senequaribe. Eles são ordenados por Deus para exercer missões. E o 4º exército é a igreja. Natureza, Israel, anjos e igreja. Nós somos um grande exército. As nossas orações são poderosas, porque dentro de você há um dínamo. A palavra poder no grego é dínamo, dinamite, dinâmico. Quando eu digo assim, recebereis poder, eu estou dizendo, receba dínamo, história e dinamite, seja dinâmico. Porque dentro de você tem morador. Essa casa aí não está desocupada não. Por isso que o diabo não pode morar mais aí. Ele foi expulso do meu coração. Há uma lei na física que diz assim: um espaço não pode ser ocupado por 2 corpos. Então o diabo chega assim, olha, mas tem morador lá dentro, ele volta de novo. Aleluia. Está escrito na Bíblia: viremos para ele e faremos nele morada. Cite só a Bíblia, não precisa arranjar nada não. É a Bíblia. Homem não produz avivamento, irmão. Homem produz movimento. O homem é mestre no movimento, que hoje ele chama de reteté. Ah, mas são mestres. Receba! Quando termina, estourou as bombinhas, acabou tudo. Agora, o avivamento é produzido pelo Espírito e pela palavra revelada.
É isso que tem durabilidade. O resto é fogo de palha. Cadê os dentes de ouro? Passou. Cadê o cai-cai? Está passando, ninguém aguenta mais cair. Cadê o... Vai passando. Isso tudo é um modo que vai passando. Fica a sua palavra na sua pureza e simplicidade. Você não precisa nada mais do que a palavra. Olhe para seu irmão e diga: comemos a palavra. Somente isso. Então o anjo vai na frente. Observe, observe. Observe. O anjo vai na frente. Israel vai atrás e a nuvem cobrindo. Aí Deus dá uma ordem. Anjo, aquele anjo era Jesus. Era uma cristofania. Era o filho. Não? Porque Provérbios 8, 22 historia sobre ele. Diz assim: no princípio o Senhor me possuía. Ó. Antes das suas obras mais antigas. Está ouvindo? Quando ele fundava os cosmos, ali estava eu. Eu era seu aluno e seu engenheiro, com ele folgava na sua delícia. Antes de haver abismo, fui gerado. Merece um glória? Aí Deus diz: anjo, o anjo está marchando com o povo. Saia da frente do povo. Sim, senhor, vou para onde? Para trás. Para último. Aí o anjo sai e vem para trás. Quando o anjo chega atrás, aí sabe o que Deus faz? Mete uma nuvem escura entre o anjo e o exército de Faraó. Oh, glória a Deus, também digo eu. Faraó olhava agora, mas não via mais a Israel. Cadê Israel? É assim que Deus vai fazer com você este ano. O diabo vai te procurar, mas não vai te encontrar. Quando Deus esconde, ninguém acha. Para ser veracidade isso, eu lhe pergunto: aonde está o corpo de Moisés? A glória de Deus estava ali. Mas nem só de nuvem vive o homem. Eles são seres humanos. E seres humanos precisam de aminoácido, proteínas, peptonas, amido, amilases, vitaminas A, B, C, D e E. Nem só de nuvem vive o homem. Agora, Deus coloca no deserto onde não tem supermercado. Dá para tu? Olha para teu irmão e diz assim: dá para tu? Não tem bom preço. Não tem Carrefour. Não tem sendas. Ainda existe? Eu estou por fora. Extra. Agora é extra. Não tem extra. Não tem. Mas quando Deus chama, Deus cuida. Levante a mão que eu tenho a palavra profética. Deus vai cuidar de você e de sua família até o fim da sua existência. Porque Ele hipotecou a honra da sua palavra em seu favor, diz o Senhor. Então a glória de Deus se manifesta aonde? Na quiescência bendita e benevolente dos pão do céu, chamado, conhecido cognomamente como nós por maná, que é uma figura tipológica de Cristo. Aleluia. Agora, o maná era tão importante que nas minhas convicções embrionárias, quando Israel colocava o maná na boca, o maná refletia no psique dele o gosto que eles pensassem. Oh, glória a Deus, também digo eu. Quer dizer, a Bíblia não diz, são coisas extras bíblicas. Aleluia. Se eu tivesse lá, eu ia pensar em buchada de bode. E você ia pensar em pizza. Que eu não gosto de pizza não, que aquilo é visgo de pegar passarinho.
A gente fica puxando e ela fica, aquele negócio puxando assim. Não gosto. Eu sou mais uma buchada de bode, com angu e cuscuz, e respaldando com a tapioca de coco. Quem está com fome? Agora, o maná, ele era tão vitaminado, que eles não podiam colher 2 por pessoa. E também não podia guardar para o outro dia, porque apodrecia. Ali já estava a inserção bíblica e profética da oração do pão nosso de cada dia. O de hoje Deus já lhe deu. Quem já deu? A quem Deus já deu hoje, o de amanhã já está garantido. Senhores, no universo em que 2,5 bilhões de pessoas passam fome, e a maioria estão nos campos de refugiados, menos eu e você, eu não sei o que é isso. Que xodó é esse que Deus tem contigo? Porque é meu bom Jesus, que me amas tanto assim. A velha guarda. Reconheço que sou tão faltoso, mas Jesus ainda gosta de mim. Vocês meninos não acompanham essas não? Isso aí é tudo em sol maior, mi menor. Hein? Agora olha para cá. Um pouquinho mais baixo para eles me ouvirem mais. Raciocínio. Maná. Com todos os derivados vitamínicos dentro do maná. Então eles têm uma nuvem para guardá-los da inanição. Tem um maná para comer. Tem uma coluna de fogo de noite para que eles não fossem mordidos pelas serpentes venenosas do deserto. Cuidado de Deus. A glória de Deus estava ali. Mesmo assim, eles murmuraram do Senhor. E nós não somos melhor do que eles. Quantos aqui de nós já murmuramos alguma vez? Por favor, levante as 2 mãos. Se acuse, que eu vou levantar a minha também. A bondade de estarmos aqui hoje é a benevolência divina. É que quando Deus olha para mim nas minhas íngremes fraquezas, Deus não vê especificamente as minhas fraquezas humanas. Deus vê o sangue do seu Filho Jesus primeiro do que as minhas fraquezas. Quando João disserta apologeticamente que Ele é a propiciação pelos nossos pecados, Ele está tomando uma figura da arca. Porque a tampa do propiciatório, onde havia 2 querubins da glória, escondia do pecador visualizar a lei que estava dentro da arca. Sabe quem é essa tampa hoje? Jesus. É a cobertura. Feliz é o homem cujos pecados lhe são cobertos. Então quando Deus olha para você, não vê mais suas fraquezas. Deus aceita você como você é. Sanguíneo, quem é sanguíneo aqui? Levante a mão. Obrigado. Melancólico? Colérico? Fleumático? O homem pode ter até 3 temperamentos. Deus te aceita como tu és. O melhor para lidar da vida cristã é o sanguíneo. Sanguíneo é o falastrão. É o fala demais, sanguíneo. Ele erra 100 vezes por dia, mas pede perdão 101. Sanguíneo não guarda rancor. Agora, não ofenda o melancólico. O melancólico tem dificuldade de perdoar.
ele se retranca lá dentro, no casulo das emoções, e vai morrendo por dentro devagar. Há muitas pessoas sofrendo, aprisionado pelo aguilhão da mágoa e da falta de liberar o perdão. Cristianismo, amigos, é simplesmente abdicação de direitos e cumprimento de deveres. No cristianismo ninguém tem razão, tem moral. Cristianismo é você pisa no meu pé e eu lhe peço perdão. É a inversão do conceito religioso. É cristianismo. Nós estamos um pouquinho longe. Somos bons religiosos, mas talvez não sejamos bons cristãos. Você não usa dos seus direitos, abdica em favor do outro e deixa o tempo passar. No cristianismo, os valores são antagônicos à racionalidade humana. No cristianismo, o maior é o menor. No cristianismo, quem se humilha é exaltado. No cristianismo, quem chora é feliz. Não é um antagonismo? Quando eles murmuraram, a glória de Deus se manifestou. E Deus tira a espada da cinta e disse: eu vou matar vocês. Só que, paradoxalmente a isso, a igreja tinha um pastor. E pastor não é para defender Bíblia. Pastor é para defender rebanho. Aí o pastor empinou o pescoço, segurou o tom, secou a barriga e deu um grito: aqui o Senhor não vai matar ninguém. Gostei de Moisés. Deus achou bonito aquilo. Cabra homem. Se alguém tiver de morrer, mate eu. Eles não. Risque meu nome do seu livro. Mas eu defendo o meu povo. O Senhor não pode matar eles. Moisés impetrou uma ação cautelar no direito civil. Aleluia. Aí Deus gostou daquilo e olhou para Moisés. Isso não é para matar não é para matar ninguém. Aí Moisés deu uma dissonância na voz. Aí Deus gostou também. Senhor, não faça uma coisa dessa. O que dirão as nações em volta? Trouxeste-os do Egito só para matá-los. Isso não tem graça. Quando Moisés falou isso, aí a Bíblia diz assim: arrependeu-se Deus do mal que intentou fazer. A oração de um justo mexe com o coração do Pai. Aí Deus orquestra uma palavra para Moisés e diz: o que eles querem, Moisés? Aí Moisés, rapidamente: carne. Mas não tem uma fazenda de Nelore, não tem uma granja de frango. Aí Deus esculpe lá das placas tectônicas dos mares, nos equilíbrios dos oceanos, chamado pântanos. Deus esculpe uma nuvem de frango caipira, da canela amarela. Aleluia. E Deus ordena aos cordonizes, e eles emergem do oceano. Irmão, isso é paradoxal, porque o oceano só produz peixes e crustáceos, frango não. Mas quando Deus quer, urubu vira garçom, baleia vira transporte, e mulher vira tempero.
Tá boa a palavra, não tá? Eu estou gostando, porque eu estou me edificando. A palavra vai e volta. Eu estou me edificando aqui. A glória de Deus estava ali. Sabe o que a Bíblia diz? Os cordonizes voavam a 1 metro do chão. Aí era a panela na certa. Pá, bufo, 1 metrinho. E Deus olhou para ele e disse: comam carne, até sair pelo buraco da venta. Aleluia, também digo eu. Bata no nome do seu irmão, 2018 será o ano de fartura na sua casa. O senhor mandou que eu fosse até 11 horas. Estou na palavra do pastor, né? Queridos irmãos, muito obrigado. Deus abençoe a todos os senhores. Sei que amanhã, se Deus permitir, nós estaremos aqui para falarmos da segunda pedra, sardônico. Ok? Foram edificados? Estão contentes? Estão felizes? Amaram o pastor Juvenal? Amaram aquele moreninho? É chamado de pérola negra. Me amem também. Me queiram bem. Amo vocês, amo o vosso pastor e sua família. E gostaria de lhes pedir que adquira o nosso material. Tem bem pouquinho, deve ter uns 10 exemplares, no máximo, só. São 200 sermões em cada volume e um curso de teologia com 16 matérias teológicas. Ok? Deus abençoe. God bless you.